Vamos ler versículo 12 para frente. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esta é a indagação da Escritura sobre os que nunca ouviram o Evangelho. O que é que vocês, sentados aqui hoje à noite, o que é que você merece de Deus? Só para ser bem claro, você merece o inferno. Acabou. Eu acho engraçado, né? O crente que passa por dificuldade e fala assim, que eu não mereço. Merece sim, merece aquilo e pior ainda. Tudo que acontece de bom conosco da graça de Deus, procede da graça de Deus. Nós devemos ser muito gratos por aquilo que é bom e que é positivo em nossas vidas, e nós devemos ser muito humildes e pacientes quando nós temos dificuldades ou até mesmo tragédias. Amém? Então, se nós fôssemos encontrar com Deus, tá bom, você merece? Fala alto. Você merece? Não deu tempo nem de eu falar. Vocês estão muito assim, apressados para falar o inferno, né? Tá bom, ok. Vocês merecem? Isso, vamos fazer de novo, que eu intimidei, depois não saiu. Nós todos merecemos? Mas quantos aqui estão indo para o céu? Então, vamos falar, porém, nós estamos indo para... Mais uma vez, nós estamos indo para... Então, por que a diferença entre o que você merece e o que você vai receber? É Jesus. Ele é a diferença. Mas se você tivesse que encontrar com Deus, dependendo somente do que você merece, você receberia justiça, mas justiça ia te condenar. Porque você já mentiu, você já roubou, você já manipulou, você já enganou, você já foi cruel com outras pessoas, e você já fez um monte de sujeira, e eu também. Agora, eu não estou dizendo que eu faço mais, mas o único motivo pelo qual eu posso ir para o céu é porque Jesus deu sua vida em meu lugar. E aquele que nunca ouviu falar de Jesus, ele não tem esse recurso. A maior injustiça que tem nesse planeta que nós vivemos. Quantos de vocês estão contra a injustiça e a favor da justiça? Levanta a mão. É maior onda agora. Vamos acabar com o tráfico humano, vamos acabar com esta injustiça, vamos lá, né? Palavra de ordem. Mas a maior injustiça que existe no mundo não é tráfico humano. Tráfico humano envolve uma porcentagem pequenininha da população mundial. A porcentagem. Os números são grandes, mas a porcentagem não é muito grande. A maior injustiça que existe na face da terra hoje é que tanta gente nunca ouviu falar de Jesus ainda.
Não há maior injustiça do que essa. Há outra coisa na sua vida que você trocaria por seu conhecimento de Jesus? Sua educação, sua conta bancária? Há outra coisa que se compara? Hoje em dia, nós somos muito comovidos quando uma pessoa falta as coisas materiais. Então, a gente faz muitas obras sociais e devia ser assim. Você lembra que Jesus contou que no juízo ele vai falar: eu estive preso, você não me visitou, eu estive com fome, você não me deu comida, estive doente, você não me visitou, né? Você lembra que ele falou isso? Então, a diferença entre os que foram julgados ao inferno e aqueles que foram para o céu era exatamente os atos de bondade que fizeram para com os outros. Mas eu tinha um amigo na África, o nome dele era Mamadou, agora ele tem um novo nome que eu não conheço ainda. Ele é da tribo... esqueci. Alguém aqui conhece Guiné-Bissau? Qual é a tribo lá em Gabu? É uma tribo muçulmana que trouxe o Islã da região de Etiópia para a África Ocidental. Eu tenho mucoando na cabeça agora, eu não consigo tirar para pôr o nome certo. Então, ele era de uma tribo muçulmana. A equipe de Jocum chegou em Guiné-Bissau e uma jovem na equipe, Clarice, ela decidiu que ela ia pregar o evangelho numa tabanca, que é o que eles chamam uma vila lá, uma aldeia. Então ela conseguiu 2 rapazes para mostrar onde ficava uma tabanca e partiram pelo mato. Primeiro, uma mulher sozinha nunca sai para o mato com 2 homens em região muçulmana. É muito ruim. É a mesma coisa de se declarar prostituta. Mas Clarice não sabia, né? Então ela foi. Segundo, no caminho para lá, teve um lugar que você tem que saltar para cima de ou você tinha que subir em cima de um toco de árvore e andar uma distância, saltar para outro toco de árvore e terminar de cruzar um rio. Mas Guiné-Bissau é tudo a nível do mar, então os rios não têm muita corrente. E eles formam uma camada de lama preta e fedorenta, bem grossa. E nojento, na verdade. Quando ela pulou, ela perdeu o equilíbrio e caiu no rio. Como é que chama esses bichinhos que nada que vira sapo? Fala uma pessoa. Girino? Centenas de girinos entraram na roupa dela. Ela saiu do rio coberto de lama e gritando para os rapazes: vá para o mato, some daqui, para eu tirar minha roupa. Aí saíram, ela tirou a roupa. Aí tem que vestir de novo. Imagina o estado que ela estava quando chegou na aldeia, na tabanca. Chegou lá, uma visita estrangeira, chega lá com o cabelo lamacento, a roupa toda suja, toda assim. O povo lá, cujo nome eu não consigo lembrar, leva uma meia hora para dar bom dia. Você fala, bom dia, e você fala crioulo, não fala português, mas você pergunta como está o trabalho. Não sei porquê, sempre pergunta primeiro sobre o trabalho. Como está o trabalho, como estão os filhos, como está a saúde, como estão as esposas, como está isso, como está aquilo, uns 20 minutos. Ela não sabia nada deste protocolo, pulou por tudo e começou a pregar o evangelho. Chamaram todo mundo para ver a estrangeira suja.
E ela pregou lá para a tabanca toda, e aí ela perguntou: quem aqui quer Jesus? Aí todo mundo levantou. Ela pensou: eles não entenderam, fez sentar de novo. Ele disse: vocês não entenderam? Isso não é brincadeira, não. Seguir Jesus não é fácil. Você tem que entregar a vida totalmente a Jesus. Não tem esse negócio de adicionar Jesus ao que você já crê, não. Ele tem que ser o Senhor de tudo. Ela endureceu muito a mensagem. Ela disse: agora quantos querem? Todo mundo. A segunda vez ela fez todo mundo sentar, endureceu mais ainda. Quase nem nós íamos aceitar Jesus na última vez. Aí ela perguntou, todo mundo ficou de pé de novo, ela desistiu, orou com todo mundo e foi embora. Nunca uma mulher pode chegar diante de homens e fazer declarações religiosas ou espirituais. Não pode naquela cultura. Ela fez. Gente, ela fez tudo errado. Mas você lembra, hoje de manhã, o que nós falamos? Quando falamos o Evangelho, liberamos a glória de Deus. Lá naquele dia estava Mamadou. Ele era um homem conhecido e temido na tribo por ser violento. Ele era um trabalhador, um líder entre o povo dele, um rapaz com futuro. Ele já tinha esposa e um ou dois filhos. Ele estava subindo na vida, mas ele ouviu sobre Jesus, ele queria Jesus, ele recebeu Jesus naquele dia e ele nunca olhou para trás. E ele se tornou um tipo de um apóstolo entre o povo dele. E ele começou a pregar o evangelho para o povo dele. Mas a saúde dele não era muito boa e a tribo ficou bravo porque ele era cristão agora e pararam de dar comida para ele em troca do trabalho. Ele tinha que fazer o trabalho normal na tabanca, mas não davam a comida para ele depois. E o pouco que ele conseguia, ele dava para a esposa e para os filhos. Agora, com a roupa que eles usam lá, não dá bem para saber se o homem é gordo ou magro. Ele sempre foi mais ou menos magro, então o rosto dele não mudou muito, mas ele estava emagrecendo e muito, e a equipe não sabia. Aí ele caiu doente com malária, meningite e hepatite, eu acho, ou tifoide, tudo na mesma hora. E ele ficou tão mal que estava em coma, a família dele achava que ele não ia sobreviver, então levaram ele para o hospital. Geralmente em Guiné-Bissau, quando você é levado para o hospital, você não volta mais para casa. Então, depois de levar ele para o hospital, eles voltaram para a tabanca e dividiram todas as coisas dele entre os irmãos dele. Porque em país muçulmano em geral, a esposa não é dona de nada, nem dos filhos. Deixaram os filhos com ela, porque ele não tinha morrido ainda. Mas tudo que eles tinham, eles tiraram da sua casa e levaram embora para as casas deles. Aí nossa equipe descobriu que ele estava no hospital e foram lá. E tiraram ele do hospital e a gente tinha uma enfermeira e nós começamos a cuidar dele. E depois de muito tempo ele saiu do coma. Sabe que foi uma das primeiras coisas que ele falou quando ele saiu da coma dele? Ele disse: os caminhos de Deus são muito bons. Nós devemos ajudar as pessoas de outras maneiras, sim, devemos. Mas a pérola de grande preço é Jesus mesmo. E sem Ele, o resto é o resto.
Então nós podemos olhar o mundo, decidir para apagar, só deixar as luzes lá atrás acesas. Quem está aqui que sabe fazer isso? Vocês sabem onde, Assis? Eu também não sei. Mas eu quero. Tudo bem. Quem sabe não dá para ver. Esse mundo dá para ver melhor, né? Está meio oval, mas isso é por causa do ângulo do projetor. E eu tenho até um controle remoto para isso, mas fazem as coisas tão pequenas agora que depois de mudar para cá de Minas, nunca mais achei. Nós podemos ver o mundo de muitas maneiras. Nós podemos ver o mundo por características físicas. Nós podemos ver o mundo por fronteiras políticas. Nós podemos ver o mundo por clima. Ou podemos ver o mundo por temperaturas. Se não está no lado do Brasil, nós estamos aí no outro lado, mas estamos bem nessa parte vermelha aqui. Nós podemos ver o mundo por quantidade de chuva, ou podemos olhar o mundo pela densidade populacional. Se você nota aqui, onde está a maior parte da população do mundo? Índia e China. E se você pôr um ponto lá, uma estaca no nordeste da Índia, e esticar uma linha de 1.000 quilômetros e fazer um círculo assim, você ia ter 60% da população do mundo dentro daquele círculo. 70% da população do mundo mora na Ásia, que é também o continente que mais tem pessoas inalcançadas. Como é que Deus vê o mundo? Deus vê o mundo como pessoas. Vocês sabem que Ele conhece cada uma delas. Ele conhece todos. E Ele conhece todos não como nós conhecemos uns aos outros, assim, na verdade, muito pouco. Ele conhece até o fundo do coração de todos. E ama com amor que nós ainda não podemos imaginar. Em relação ao Evangelho, as pessoas do mundo se dividem em 3 grupos. Hoje à noite é aula mesmo para Jocumeiro, que tem que saber essas coisas, amém? Quantos de vocês têm um computador? Se você quer esses slides, eu posso passar por um drive flash e eu deixo com o pessoal aqui atrás para eles te emprestar para você pôr no seu computador. 3 grupos. Tem o mundo C, que segue em Cristo, 33% do mundo. Agora, deixe-me explicar algo sobre essas estatísticas. Tem a tendência de ser muito otimistas. Porque quem aqui sabe quem é salvo e quem não é, levanta a mão. Quem aqui acha que só Deus sabe quem é salvo e quem não é, levanta a mão. Quem acha que é só os evangélicos que serão salvos, levanta a mão. Tá vendo? Então, não tem um cara que está estudando isso, está pesquisando, ele não tem como julgar os corações de bilhões de pessoas. Então, ele tem que usar as estatísticas que tem. Por exemplo, eu estive na Itália agora. Na Itália, todo mundo é católico. Quase todo mundo. A porcentagem de crente é pequenininho. Mas tem católicos, eu conheci lá, católicos ateus. Faz sentido, né? Mas você pergunta numa pesquisa, eles vão falar, sou cristão, sim. Então, esses 33%, né? E eu me achava cristão, era um presbiteriano, desculpe para os
presbiterianos, mas eu não tinha ouvido o evangelho na minha igreja, porque era nos Estados Unidos. As igrejas presbiterianas aqui são boas. Aliás, muito jocumeiro se torna presbiteriano depois de ser jocumeiro, porque eles gostam de manter missionários. Não estou sugerindo nada, nem tenho preferência de uma igreja sobre a outra. É mais ou menos uma piada, mas aqui, vamos voltar aqui. Então, de cada 100 pessoas no mundo, 33 se descrevem como cristão. Isso é muito bom. Agora, tem uma outra categoria que é pessoas que dão dízimo e dão dinheiro para missões e etc., que nós chamamos de cristãos da grande comissão. Provavelmente é mais como a gente aqui, nascido de novo, conhece Jesus mesmo. Segundo nossos melhores cálculos, isso é um pouco abaixo de 1 bilhão de pessoas. Mas os cristãos... Então, quando você lê estas estatísticas, entende que é muito difícil... Aliás, é impossível saber quem é salvo e quem não é. Mas temos que tentar entender a demográfica assim, do mundo. Tem mundo B, que aqueles que já ouviram, mas por enquanto não receberam o evangelho. Deixe-me explicar mundo B um pouco. Por exemplo, a maior parte da Índia está na categoria de mundo B. Porque eles fazem isso por país. E o número de cristãos na Índia é relativamente alto, assim, em números brutos. Não é uma porcentagem muito grande, mas tem muitas igrejas na Índia. Aliás, mas quase todas aquelas igrejas você acha em 6 grandes cidades e no Nordeste. Não acha quase nenhuma expressão de cristianismo nos 600 mil aldeias. 600 mil aldeias. Quantos acham que precisamos mais que 20 missionários para a Índia? 600 mil aldeias sem uma igreja cristã. E algumas dessas aldeias têm populações até de 100 mil. Não são pequenininhas, não. Então, quase todos os crentes na Índia são de castas baixas. E as outras castas não misturam com as castas baixas, então nunca... Você pode... se você não é dos intocáveis, você pode nascer, crescer, criar seus filhos, casar, criar seus filhos e morrer na Índia sem ouvir o evangelho. É perfeitamente possível, aliás, é provável. Eu estava andando na rua de Panjim. Quantos sabem onde fica Panjim? Levanta a mão. Eu sei. É capital de Goa, que era uma colônia portuguesa na Índia. E foi o último lugar que foi entregue à Índia, finalmente. E lá, eles falam muito hindi, falam um pouco de inglês, e tem a língua local, que é concanês. E um dia eu estava na rua com um cara de Goa, e passou um grupo de jovens por nós, era um sábado... 7 horas da tarde, às 6 da noite, e eles estavam saindo, tudo bem vestido, rindo. Obviamente, eles tinham planos para se divertir sábado à noite, e estavam saindo, estes jovens, e estavam falando uma língua que eu não reconhecia. Eu sabia que não era concanês, eu sabia que não era hindi, então eu perguntei para o cara que morava naquela cidade, eu disse... Qual língua eles estão falando? Ele disse, não sei. Essa é a língua dos construtores civis.
Mais de 3.000 línguas na Índia. Então, quando você fala que já ouviram, mas por enquanto não receberam o Evangelho, e mais ou menos, mas eu acho que, na verdade, talvez a metade ou mais que a metade desses nunca de fato ouviram o Evangelho, só que no ambiente deles, em algum lugar, tem uma igreja ou um crente que eles poderiam ouvir o Evangelho. Deu para entender? Mundo B, 43% do mundo. E tem aqueles que nunca ouviram o Evangelho, nem têm condições de ouvir. Se não mudar alguma coisa, eles vão nascer, crescer, casar, criar os filhos e morrer. E nunca vão nem conhecer um crente. Mundo A. E é 24% do mundo. É quase uma pessoa em cada 4. Uma de cada 4 pessoas no mundo não tem o Evangelho. Mundo A não é um termo geográfico, os inalcançados moram em todos os 6 continentes. Portanto, a maioria dos inalcançados moram numa definida área do mundo. Mundo C é o mundo vermelho aqui. Mundo B é amarelo e mundo... Não, é o contrário, né? Mundo A, o mundo inalcançado é vermelho. Mundo mais ou menos é amarelo e o mundo cristão é verde. Não sei porque o Brasil está mais ou menos, parece que só Palmas é cristão no Brasil. Mundo C é verde, mundo B é amarelo, mundo A é vermelho. Agora, essas pessoas não é que apenas nunca ouviram o Evangelho, mas são separados do Evangelho. Geograficamente e de outras maneiras. Por exemplo, governos totalitários, nacionalismo, governos anticristãos, guerras. Então, tem aquelas barreiras políticas. Quantos creem que que Deus é maior do que qualquer governo humano? Então, se Deus é maior do que qualquer governo humano, nós podemos sentar em casa e dizer, eles deviam ouvir lá no botão, mas o governo não permite, fazer o quê? Quando eu estudei missões, nós tínhamos uma definição assim, que certos países eram fechados. Quantos já ouviram esse termo, país fechado? Agora, pelo que eu entendo, país fechado é um país onde você não consegue tirar um visto de missionário. onde não é permitido pregar o Evangelho. Mas aí veio um homem chamado irmão André. Ele era um holandês, ele tinha uma força de vontade incrível, como quase todos os holandeses. Está servido? E falou com ele para levar Bíblias para a Rússia. Quantos já leram O Contrabandista de Deus, um livro? Você devia ler. Aquele irmão André é um irmão maravilhoso. Deixa-me contar uma história sobre o irmão André. Ele veio aqui no Brasil para ministrar com Joy Dawson e Lauren Cunningham, nosso fundador, em conferências para líderes. E nós estávamos no Rio e a Betânia estava patrocinando e o Jô Comeiro estava lá para como quem fazia o que os outros não queriam fazer, né? Então eu cuidava de irmão André e eu seguia do lado dele, traduzia para ele, facilitava a vida dele, né?
E nós entramos no Catedral, no centro do Rio, tinha umas 600 pessoas já no lugar. Estávamos indo pelo corredor do meio para sentar, e ele pegou no meu braço e disse: para aí, vamos falar com aquele rapaz. Ele apontou um rapaz que eu nunca tinha visto, não conhecia. Então nós fomos lá e sentamos, e eu comecei a traduzir. Sabe quem era o rapaz? Era o que operava o elevador no hotel onde o irmão André estava hospedado. Agora, eu não estava hospedado no hotel, né? Eu estava dormindo na sobreloja da livraria. Mas ele reconheceu aquele rapaz porque estava tentando ganhar ele para Jesus. Esse homem conhecido no mundo inteiro, mas ele não perdia uma chance para ganhar alguém para Jesus, né? Homem tremendo. E ele falou com o corpo de Cristo. Ele disse: não existe portas fechadas. Se você está disposto a ir e nunca mais voltar. E ele estava disposto. E ele deu exemplo. E a igreja parou de falar sobre o país fechado. E aí nós começamos falar de país de acesso difícil, mas depois melhorou ainda mais. Hoje o termo que usa é país de acesso criativo. Quantos acham que nós somos espertos para achar uma maneira de entrar em todos os países? Olha, te falar uma coisa, tem brasileiros ilegais em tudo que é país do mundo. Nós vamos descobrir como é, né? Uma maneira, nós vamos descobrir que somos criativos. Então, governo não chega a ser desculpa, não, porque governo sempre tem resistido ao evangelho em várias partes do mundo, e nós temos que ir de qualquer maneira, né? Porque Deus é maior do que os governos. Também nós temos barreiras religiosas: budismo, hinduísmo, islã. Materialismo é grande. Na Europa, a maioria da população agora se declara ateu. Eles seguem a religião, a fé, a crença de materialismo. Tem perseguição de todos estes grupos. Agora, uma pergunta para você: quem é maior, uma religião falsa ou Deus? Deus. Se os muçulmanos resistem, o que é que a gente deve fazer? É meio perigoso. Porque eles não gostam, sabe? Então não acho irresponsável ir lá, porque eles podem me matar. Jesus disse que não devemos temer aquele que só pode matar o corpo e depois fazer nada, mas devemos temer aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Você teme mais o Islã ou Deus? Tem que temer a Deus. Nós tínhamos um jocumeiro, ele não era nem jocumeiro ainda, que não tinha idade, mas ele trabalhava em King's Kids. O nome dele é Roy, e ele é da Indonésia. Então, ele participava nas férias sempre de Jocum, de King's Kids. Aí um dia ele estava em casa e a igreja dele planejou um retiro, e ele foi no retiro, como parte dos jovens adolescentes da igreja dele. E na época ele tinha 15 anos. Os muçulmanos vieram no acampamento e haviam decidido que eles iam matar essas crianças se não convertesse ao Islã. E eles escolheram Roy. Falaram para ele: olha, você tem que se tornar muçulmano agora. Você é indonésio, não pode ser cristão. Olhou para o cara, Roy olhou para o cara e disse: eu não vou, eu sou soldado de Jesus. O cara pegou o facão que estava na mão dele e cortou o braço direito de Roy fora.
Agora, a coisa mais fácil do mundo é se tornar muçulmano. Você só tem que falar que eu e que Maomé foi o profeta dele. Ele só tinha que fazer isso. Quantos de nós não teremos feito? A gente pensa que é esperteza, mas para o muçulmano é prova que a fé dele é superior. Então Roy falou, não posso, eu sou soldado de Jesus. E cortaram o braço esquerdo fora. Falaram, agora você tem que se tornar muçulmano. Ele já tinha caído de joelhos, ele recusou e abriram a barriga dele com facão. E ele morreu lá com 15 anos. Quantos acham que ele foi recebido com grande festa no céu? Quantos estão dispostos a obedecer Jesus? Né? Então, claro, tem religiões falsas, sempre teve religiões falsas, sempre vão nos existir. Mas isso não é desculpa para nós. Nosso Deus é maior do que os deuses falsos deste mundo. São mantidos longe do Evangelho também por barreiras culturais, hostilidade contra povos cristãos, falta da Bíblia na sua língua, sem contato com cristãos, veem cristianismo como uma religião estrangeira e assim adiante. Né? Quando os primeiros evangélicos chegaram no Brasil, eram considerados heréticos. Os primeiros mesmo eram os Huguenots da França. Eles desembarcaram no Rio de Janeiro e foram queimados pela Inquisição Católica. Levou muito tempo para vencer as barreiras culturais na América Latina e no Brasil, mas foram vencidas e nós temos que vencê-las. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? A maior barreira é onde? É dentro de nós. Nossa passividade e não envolvimento que lhes nega a chance de ouvir o Evangelho. Você pode culpar governos, você pode culpar religiões falsas, você pode culpar culturas, mas a verdade é que nós estamos tão amarrados neste mundo que não queremos largar nosso conforto e nossa segurança e nossa capacidade de ganhar dinheiro e outras coisas para poder pregar o Evangelho onde nunca foi pregado. E no juízo, estes povos não serão culpados por não conhecer o Evangelho. Quem será a responsabilidade? Quem levará a responsabilidade por estes povos não saber sobre o Evangelho? Nós. Agora, eu não quero pintar aqui um retrato totalmente negativo. Poucos anos atrás, talvez 4 anos, 5 anos atrás, nós realizamos uma EPOL em Bangkok, na Tailândia. Tinha 88 alunos e as maiores delegações de alunos vieram de Camboja. O Evangelho foi pregado 500 anos em Camboja e não deu resultado quase nenhum. Tinha menos de 500 crentes. Ou cristãos, de qualquer descrição. De Tailândia, mesma coisa. E de Vietnã, onde é proibido ser cristão. Eu perguntei durante a IPOL e quase todos eles eram os primeiros cristãos nas suas famílias. Nunca suas famílias tinham conhecido Jesus. Eles eram o que chamamos de cristãos de primeira geração. 10 anos antes nem poderia fazer aquela IPOL porque não teria alunos. Aleluia, as coisas estão mudando. As coisas estão mudando, amém? Mas nós não vamos lutar até ter o inimigo prostrado no chão e depois virar as costas e ir embora sem terminar a luta. Vamos?
Nós estamos ganhando essa batalha. Pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, por nossa obediência ao Senhor, estamos ganhando essa batalha. Mas nós não podemos desistir agora de jeito nenhum. Quem é que vai ousadamente penetrar as barreiras e alcançá-los? Para alcançá-los, temos que mudar nossas prioridades, temos que fazer melhor uso dos recursos de Deus. Como gastamos nosso dinheiro mostra nossas prioridades. Quantos creem nisso? Se você gasta seu dinheiro tudo em roupa, onde está a prioridade da sua vida? Hein? Em roupa. Na sua aparência. Sabe, minha mãe, mão de vaca é pouco para descrever minha mãe. Ela podia até gastar dinheiro, mas saía da mão dela com a marca da unha. A gente até brincava sobre ela, que ela não gostava nada nela mesma. Ela era tão econômica que se sobrava café, ela guardava numa jarra na geladeira para esquentar na micro-ondas no outro dia e tomar. Ela só comprava pão se era pão velho, vendido por um preço menor. Ríamos dela. Ela morreu 1 ano e pouco atrás. E no enterro dela, o homem se aproximou a mim e disse: olha, eu ajudava sua mãe com as declarações de imposto dela. E eu não conseguia acreditar. Ela não gastava quase nada nela mesma para poder dar tudo para missionários. Onde estava a prioridade da minha mãe? Missões. Cristãos dão $15 às causas cristãs por cada $10.000 em renda pessoal. Primeiro, deixe-me dizer uma coisa. Os cristãos são muito, muito mais ricos do que os outros povos. Os cristãos têm nas mãos a maioria das riquezas do mundo. Eu sei que você não se considera rico, mas os cristãos são ricos. E por cada $10.000 que um cristão ganha, vai para todas as causas cristãs. Vai para as nossas faculdades, as escolas cristãs, as fundações cristãs, as igrejas locais, missões, tudo. Vai $15 em cada $10.000 de renda. Quanto seria o dízimo? O dízimo seria $1.000. Mas não vai $1.000, não vai nem o dízimo do dízimo, que seria $100. Quantas vezes 15 dá 100? Eu não sei, estou perguntando mesmo. 6 vezes menos do que o dízimo do dízimo. Quantos acham que isso é uma condenação muito grande para a igreja? Que inclui nós aqui, né? Puxa vida, o que está acontecendo? Eu sei que muitos cristãos pagam até mais que dízimo, mas esse é o retrato mundial da coisa. Cristãos dão $1 ao trabalho missionário por cada $10.000 em renda pessoal. Então, se os cristãos
ganham $100.000, é 10 vezes 10 mil, e em cada $100.000 ia $10 para missões. Quantos acham que os missionários estão quebrando os crentes, coitados? Quebrando nada, eles gastam mais que isso em ração para os seus cachorros. Eu não sou crítico. Eu não sou tipo muito profético, eu não estou interessado em condenar ninguém, mas eu não quero que vocês se sentem culpados também por levantar seu sustento. Sabe por quê? Tem um livro muito interessante em inglês chamado The Divine Conspiracy. É sobre as bem-aventuranças. E é um livro muito profundo, tem coisas muito boas no livro. Então, um dia eu estava com os amigos em Chicago e eu disse, vocês deviam ler tal livro. Aí eles começaram a rir. Eu disse, por que estão rindo? Eles falaram, porque o autor é amigo nosso, ele mora aqui na área de Chicago, nós conhecemos. Aí nós fomos conversando, eles falaram numa altura, eles falaram, olha, ele visitou muitas igrejas depois de escrever o livro. Então nós perguntamos para ele quais igrejas são vivas e quais igrejas são mortas. E eles achavam que ele fosse dizer que os que têm tal teologia são vivas, ou quem crê no Espírito e mover do Espírito são vivas, ou quem usa certa ordem no culto, a igreja mais viva. Alguma coisa assim que ele estava esperando. Mas sabe que este homem de Deus respondeu? Que tem larga experiência em igrejas locais. Ele disse, a resposta à sua pergunta é muito fácil. As igrejas generosas têm vida. As igrejas que não são generosas não têm vida. Eu vou te falar uma coisa que vocês vão até querer dar risada, porque parece que nós temos interesse demais em dizer isso, mas a melhor coisa que você faz para avivar uma igreja é ser sustentado por ela. Porque o problema de Mamon, sobre o qual nós falamos ontem à noite, é muito arraigado. E se nós não tratarmos com o problema de Mamon, não tem como ter vida em Jesus. Amém? Então a igreja precisa dar para os missionários até mais do que os missionários precisam receber aquele sustento. Não deixe o diabo te convencer que você está fazendo alguma coisa errada ou vergonhosa quando você busca sustento. Aquele crente que você quer que te sustente, ele precisa dar mais do que você precisa receber. Faz de cabeça erguida, porque é a obra de Deus também. Amém? Esse foi o amém mais fraco da noite, mas vamos em frente. Cristãos dão 1 centavo ao trabalho missionário entre povos inalcançados, por cada $10.000 em renda pessoal. Gente, podia multiplicar isso por 100 e não ia fazer mal para ninguém. Nós não estamos sugando a igreja, não estamos nem tocando na riqueza. Amém? Mas isso forma um retrato grave sobre a necessidade por avivamento, por mudanças, por o mover de Deus em nosso meio, né? Então, nossas prioridades são mostradas na maneira de gastar o dinheiro. Vamos ver como nós usamos nossos recursos. Lembra, mundo C, o mundo cristão é amarelo, mundo B, o mundo que é meio alcançado é verde, e mundo A é o vermelho. Missionários internacionais.
Essa é a distribuição de missionários internacionais. Do 33% do mundo é cristão, 91% dos missionários vão para países cristãos. Por que você acha? Agora eu vou te avisar de antemão, eu não fiz essa apresentação e foi feito de um ponto de vista norte-americano. Então, quando eles falam de missionários internacionais, eles pode estar incluindo brasileiros e tal, não sei. Mas 91% dos missionários internacionais vão, por exemplo, do Brasil para Equador, ou de Argentina para Costa Rica, assim, né? Você vai e serve cristãos em outro continente. Só dos 43% do mundo que é mais ou menos alcançado, recebe somente 8% dos missionários e o 24% do mundo que é inalcançado recebe só 1% dos missionários. E eu desconfio muito que o problema é que nós gostamos de ir onde nós podemos ter uma boa recepção, onde nós temos potencial para ser importante, onde vai ter outros irmãos para nos ajudar, onde nós nos sentimos bem-vindos e etc. É muito mais difícil ir para um povo que não tem o Evangelho. Mas seja qual for o motivo, esta é a estatística. E eu não estou dizendo que ninguém deve ir para outra parte do mundo cristão. Eu mesmo, Deus me mandou para o Brasil, né? Eu reclamei, mas Ele me mandou para o Brasil de qualquer forma. Mas eu estou dizendo que as proporções têm algo errado. Pessoas, missionários nacionais. Acho que é missionários, sei lá o que eles querem dizer com isso. Talvez aqui eles têm brasileiros, indianos, etc. Não sei, nigerianos, coreanos, mas eles são piores do que os gringos. Se você acha que mobilizar assim, quando nós começamos missões aqui, todo mundo falou que não podia, que missões eram para americanos, né? Eu te contei a história. Agora todo mundo acredita que pode. Dentro da Jocum tem pessoas que procedem de 206 países diferentes. Nunca teve uma organização humana que tivesse membros de 206 países diferentes. Jocum é uma coisa nova na face da terra. Quantos gostam de pertencer a uma coisa nova na face da terra? Eu gosto, né? Eu gosto. Mas a inclusão de latino-americanos, africanos, asiáticos não está melhorando a estatística. Nós temos uma tendência maior ainda de ir para outros cristãos. 2,4% desses missionários são recebidos pelo mundo B e só 1/10% está indo para os inalcançados. Quantos acham que tem algo errado? É a maior injustiça do mundo e nós não estamos fazendo praticamente nada para mudar isso. Ou nós podemos olhar Bíblias, a distribuição de Bíblias é um pouco melhor, 62% vai para cristãos, 37% vai para o mundo B, e 1% só vai para os inalcançados. Gente,
distribuição de Bíblias virou a coisa mais fácil do mundo agora. Quantos aqui tem Bíblia no seu celular? Nem precisamos distribuir livros mais. Traduções da Bíblia em novas línguas. Traduzimos 73% dos projetos são para cristãos, 24% mundo B e só 3% para os inalcançados. Dinheiro, orçamento de missões, isso é nossa vergonha. 95% vai para... Gastamos 95% do nosso orçamento como agências missionárias com cristãos. 4,5% vai para o mundo B. Metade de 1% vai para o mundo A. Sabe, uma vez eu fui pregar numa mega igreja, não vou falar nem a cidade. E de manhã eu dei a mensagem sobre a aliança de Abraão, que eu dei aqui outro dia. E ficou muito claro que Deus é o Deus da linha de cima e linha de baixo. Deixe-me fazer uma pergunta. Se você vai numa conferência missionária e você é inspirado assim pelas mensagens e tal, aí você volta para casa. Vamos imaginar que você é uma dona de casa e você volta para sua casa, para o seu bairro, e você ora segunda-feira pela manhã e vem um plano para você. Então você liga para a sua vizinha e fala, olha, eu estou imaginando Minas Gerais, então, olha, eu coloquei um pão de queijo no forno agora, eu posso levar lá com um cafezinho, a gente senta e conversa um pouco. E a vizinha fala, sim, pode, né? Então, 9 horas, eu pego o pão de queijo, o cafezinho quentinho, vai lá para a casa da vizinha, eles começam a comer pão de queijo juntos e vai conversa, vem conversa, e ela então prega Jesus para a vizinha dela. É linha de cima ou linha de baixo? É o que todo mundo acha que é linha de baixo. Não é linha de baixo. Por quê? Porque aquela mulher fala a mesma língua que você fala, é brasileira como você é brasileira, você está espalhando as bênçãos de Deus entre seu povo. Tudo que é expansão das bênçãos de Deus entre nosso povo é que linha de cima. Para a gente cumprir a linha de baixo, nós temos que ir para outros povos. Estão me entendendo? É outras famílias, outros povos, outras etnias, que falam outras línguas, que têm outros costumes, que comem outra comida, que têm outras crenças. Então, nessa igreja grande, eu preguei domingo de manhã sobre linha de cima, linha de baixo, e o pastor levantou depois e ele disse, alguma coisa tem que mudar na nossa igreja. E eu fiquei impressionado com a humildade do homem. Voltei à noite para encerrar a conferência, ele levantou antes de eu pregar e disse, eu estava olhando os números hoje à tarde e eu descobri que gastamos mais que 40% do orçamento de nossa igreja em missões. E todo mundo aplaudiu, aleluia, glória a Deus, maravilha, tremendo, estamos indo bem. Que eu saiba, eles não tinham nenhum missionário entre os inalcançados. O que ele tinha feito, e nem tinha muitos no exterior, mas o que ele tinha feito era examinar e ver quanto dinheiro eles gastavam fora do templo central. Então ele contava os orçamentos de todas as congregações, de tudo que eles faziam nos bairros, de toda a obra social da igreja, de tudo. E aí ele falou que era missões e isentava a igreja de maiores responsabilidades.
Se depender daquela mentalidade, este 24% que nunca ouviu falar de Jesus vai esperar um bocado mais antes de ouvir. Porque a gente se dá por satisfeito ir para o próximo bairro. E não deixamos nada além disso nos perturbar. Talvez Deus chamará você para ser um daqueles que muda essa estatística. Fulani é o nome da tribo em Guiné-Bissau. Estava aqui maquinando aqui no fundo da cabeça. Aí nós chegamos no orçamento das igrejas. Parece uma pizza que alguém só fez um corte. 99% do orçamento das igrejas locais é gasto no mundo C, no mundo cristão. 0,05% dos orçamentos das igrejas ao redor do mundo é gasto em mundo B, que é meio alcançado. 0,01%. Não é 1/1000 do total, é 1/1000 de 1%. Vai para alcançar os inalcançados. Meus irmãos, prega missões com ousadia. Não arreda o pé. Prega sempre com amor, prega sempre com sabedoria. Mas essa coisa aqui tem que mudar. Deus vai cobrar isso de nós. Quantos creem que Deus vai cobrar de nós esses fatos? Primeira coisa que você podia fazer é se tornar missionário aos inalcançados. Isso ajuda. Basta. Isso aí, nós tínhamos uma turma lá em Guiné-Bissau. Amanhã de manhã eu quero que a gente ore sobre Guiné-Bissau, porque semana passada houve um golpe de Estado lá e nossos missionários estão escondidos, tentando escapar da violência, orando muito. Mas a gente fundou uma igreja lá, entre os Fulas, o Fulani, e nós implantamos primeiro uma escola, porque o governo queria escola. Nossa escola lá tem sido considerada a melhor escola do país, várias vezes pelo governo. Quantos acham incrível que uma escola da Jocum pode ser, escola para crianças, pode ser a melhor escola do país? Você tem que conhecer a Guiné-Bissau também, mas é a melhor escola. Nós colocamos na região muçulmana, em Gabu, porque queríamos alcançar mundo A. Não é mundo A ou inalcançado? Nunca sei qual é A, qual é C. E nós iniciamos a escola pensando que as crianças dos pobres viriam, mas os muçulmanos mais ricos lá começaram a mandar os filhos, que não tinha outra escola, para os filhinhos. Logo nós tínhamos crianças de 4, 5 anos, que começamos com pré-escolar, sentado à mesa e o pai começa a comer, e essa criança fula, olha para o pai e fala, não pai, nós não podemos comer ainda. Nossa professora disse que tem que falar obrigado Jesus antes de comer. Então tinha um monte de pais muçulmanos, obrigado Jesus, antes que o filho deixava comer. E esses filhos cresceram e chegou ao ponto que nós tínhamos até a 8ª série, mas não tinha condições de aumentar mais, porque não tinha professores e tudo. Aí eu fui visitar a equipe nessa época e os muçulmanos entregaram para nós uma abaixo-assinado. E eu li. Falou mais ou menos assim:
Nós conhecemos vocês há muitos anos. Vocês têm cuidado de nossos filhos e têm produzido alta seriedade sobre questões éticas e morais em nossos filhos. Nós confiamos em vocês. Sabemos que você ama os nossos filhos e cuida de nossos filhos. E nós estamos te pedindo, por favor, aumente o número de anos que você oferece na sua escola, porque nós queremos que nossos filhos sejam educados por vocês. Não queremos mandar nossos filhos para os perigos morais da capital. Por favor, estabeleça uma escola de 2º grau aqui em nossa cidade. Muçulmanos. E praticamente todos os importantes da cidade assinaram. Um dia eu estava visitando uma tabanca lá e sempre tem um lugar para os homens ficar sentados tomando chá enquanto as mulheres trabalham, né? Porque tem que ter sabedoria também, né? Então é uma plataforma de paus roliços e uma cobertura de palha. E eu estava sentado lá com o cacique, tentando lembrar de não comer nada com minha mão esquerda, que é nojento. Eles não, eu nem vou falar. Então estou tomando chá com ele, conversando em crioulo, que eu não falo crioulo, mas eu estava, né, quebrando o galho lá. Aí passou um rapaz de uns 16 anos assim. E esse homem chamou o rapaz lá e ele virou para mim enquanto o rapaz estava chegando. Ele falou: esse é meu filho, ele também é estudante de Jesus. Esse é um soba, um rei muçulmano, com maior orgulho, porque o filho dele é um estudante de Jesus. Todo ano os muçulmanos eles têm uma noite quando eles clamam a Deus durante a noite toda, pedindo revelações de Deus. O muçulmano ele não tem nada parecido com o nosso relacionamento pessoal com Deus. Ele não conhece isso. Mas ele tem sede de Deus, muitos deles, especialmente os mais assíduos, os mais muçulmanos mesmo. Eu já passei esta noite em países muçulmanos várias vezes, e você escuta um clamor a noite toda, que parece um clamor de tragédia, é o som, né? E essa noite chamam na noite de revelações, nossa equipe ficou acordada a noite toda, fez uma vigília e pediu para Deus se revelar aos muçulmanos ao redor lá em Gabur, né? Na outra semana, os professores visitam sempre os lares dos pais, né, das crianças. Então, um brasileiro, não sei o nome dele, me escapou, não sei se eu já soube, mas um dos membros da nossa equipe lá, ele foi visitar uma família a semana depois da noite de revelações. Esse é terrível, porque sai devagar. Leva muito tempo para beber um pouco de água. Então ele chegou e ele bateu as mãos e foi como de trabalho, como de saúde, como de família, como de, né, crioulo, perguntando sobre essas coisas todas e ele respondendo. Aí levaram ele para dentro da casa e tinha vindo das tabancas um monte de parentes. Ele estava chegando no meio de uma festa familiar. Mas no protocolo dos fulanes, dos fulas, você não sai. Uma vez que você chegou, sair seria uma ofensa muito grande. Então ele sentou lá nesse círculo e tratou de ser quieto. Ele notou que tinha um velhinho sentado do lado dele, mas não pensou duas vezes, ele está lá.
E conversa vai, conversa vem. E aí, durante a conversa, um dos familiares, que era de Gabu mesmo e conhecia ele, virou para ele e disse: mas você conhece Jesus, você é cristão. Quando a pessoa falou assim, o velho que estava do lado dele agarrou no braço dele. Ele pensou: pronto, agora você mate. Não sei se ele pensou assim. E ele olhou assustado para o velho, e o velho olhou para ele e disse: deve ser você. Ele disse: deve ser eu, ok? Ele disse: na noite de revelações eu estava orando a Alá, e um homem veio para mim numa visão vestido de branco. O nome dele era Jesus, e ele conversou comigo durante um bom tempo e me falou que tudo que eu faço no Islã vai apenas me conduzir ao inferno, que eu tinha que conhecer ele para ser salvo. E depois de nossa conversa, ele disse que tinha que ir, e eu disse: Senhor, eu preciso saber mais. Como eu vou saber mais? E ele, ao sair, virou e me falou: eu mandarei meu mensageiro. E foi embora. Ele olhou esse jocumeiro e disse: eu tenho 81 anos. E eu nunca conheci um cristão na minha vida, até hoje. Hoje eu estou conhecendo você. Você deve ser aquele mensageiro que Jesus falou que ele ia me mandar. E eles conversaram noite adentro sobre as coisas de Deus. E o velho recebeu Jesus. E ele falou: mas como eu vou aguentar a perseguição? E o jocumeiro não sabia o que responder, então ele disse: eu não sei. Você deve ter outra conversa com Jesus. E o velho foi embora. 2 semanas depois, vem um rapaz daquela tabanca que mandaram como mensageiro. Ele foi direto para Jocum, procurou esse jocumeiro, falou com ele: olha, o velho disse que ele falou com Jesus de novo. Eu gostaria de ter uma dessas conversas, né? E Jesus falou com ele que ele não deve preocupar com a perseguição, porque ele vai morrer logo. Mas o velho me mandou para te falar, não preocupar com ele, porque ele está pronto, ele já viveu sua vida, e ele quer que vocês saibam que ele vai morrer com Jesus no coração e cheio de alegria. E o velho morreu mesmo. Mas ele não devia ter que esperar aos 81 anos para poder ouvir o Evangelho. Quantos estão dispostos a obedecer a Deus detalhadamente para ajudar a mudar essa realidade? Se é você, fique de pé. Isso não quer dizer necessariamente que você irá, mas você vai dar a sua força, a sua inteligência, suas orações para que o mundo não tenha mais inalcançados. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nessa noite, que Tu és um Deus de inclusão. Não faz parte dos Teus planos que ninguém fique sem a luz do Evangelho. O Senhor é um Senhor que ama todos. E você escreveu Efésios capítulo 1, para os inalcançados também, eles também foram escolhidos para adoção de filhos, Senhor. Então, Senhor, ajuda-nos a fazer com que os Teus planos sejam realidade aqui na terra, como no céu. Senhor, olha meus irmãos aqui. E eu te peço, Senhor, que ninguém aqui se submete à mediocridade de gastar sua vida em troca de dinheiro.
mas que todos possam assumir o chamado do Senhor nas suas vidas e te servir com zelo, com amor, com poder e unção. E nós cremos, Senhor, que esta geração será a geração que vai alcançar todos os inalcançados. E aí começaremos a implantar o reino entre as nações. Então, Senhor, faça assim, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.